Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da quarta semana do PET volume 5, conteúdo destinado para os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, fiquem atentos a esse importantíssimo conteúdo que nós vamos trabalhar a partir de agora. Observem bem essa imagem. O que nós podemos perceber aí? Pessoas, uniformes, pessoas uniformizadas, com um emaranhado de ideias, ligando essas pessoas, como se elas estivessem recebendo, ou tendo, ou vivendo a partir das mesmas ideias e dos mesmos pensamentos. Por isso, nós vamos trabalhar hoje o seguinte tema: o senso comum. Vamos procurar entender bem esse tema, que faz parte da nossa realidade, seus aspectos positivos, seus aspectos negativos. Então, a questão central que nós vamos trabalhar hoje é a seguinte: o senso comum é uma visão de mundo precária, distorcida e perversa? E por que eu coloquei essa questão aqui como uma questão central? Uma vez que nós vamos trabalhar sobre o senso comum, é importante saber se de fato ele pode ser entendido somente como algo negativo, algo produzido pelo ser humano, mas que só traz em si um aspecto negativo. Então, a ideia é a gente dialogar e a gente refletir sobre essa questão. Palavras-chave: senso comum, filosofia, senso crítico e bom senso. 4 palavras importantes para nos ajudar a entender bem o tema da aula de hoje. Então, outra imagem aqui para nós, interessante, né? 2 homens conversando. Um representa o senso crítico, outro representa o senso comum. O que você vê de diferente entre os dois aí? Além dos temas, né? Senso crítico e senso comum. Então, enquanto você vai pensando, vamos aos conceitos. Primeiro, senso comum. Então, o senso comum ou conhecimento espontâneo é o saber resultante das experiências levadas a efeito pelo homem ao enfrentar os problemas da existência diária. Então, o saber constituído espontaneamente, que resulta das nossas experiências diárias, experiências cotidianas, que nos ajudam ou tentam nos ajudar a enfrentar os problemas da nossa própria existência. E o senso crítico, que é o principal fundamento da filosofia, significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e objetiva. Prestem bem atenção nesses dois conceitos, que mais adiante nós vamos precisar deles novamente, tá? E continue pensando aí para ver se você encontra diferença nessa imagem também. Então aqui as características do senso comum e do saber crítico que eu coloquei. Então, algumas características do senso comum, baseado na tradição, né, passado de geração para geração, muitas vezes carregados por preconceitos. Ele é acrítico, né, não há um pensamento crítico, ele é sentimental, as pessoas agem muito pelas emoções. Superficial, porque não aprofundam, né, não buscam saber de fato a verdade sobre o fato ou tema. É imediatista, é ametódico, não existe uma metodologia, uma sistematização em relação ao senso comum. Ele é particular, pertence a um determinado grupo de indivíduos, é fragmentado, né, porque não leva em conta todo o contexto para chegar à conclusão, e é um saber prático, é fruto de uma experiência. Agora vamos ao saber crítico, ou senso crítico. Aprende, leva a aprendizado, constitui o sujeito cultural. Esse que busca o conhecimento, ele é sensível porque ele está atento às questões ao entorno. Ele explora
explora para buscar o conhecimento, ele investiga, ele questiona, que é algo importantíssimo, ele constrói sentido e significado em relação ao fato, ao tema que está sendo discutido, e é capaz de enfrentar desafios e conflitos. Olha que interessante aqui. Então, eu coloquei as características desses dois modos de saber, ou de saberes, esses dois saberes, o senso comum e o senso crítico. Então, agora vamos a alguns exemplos do senso comum. Primeiro, ele parte do conhecimento prático. Por exemplo, o homem do campo ele sabe plantar e colher segundo normas que aprendeu com seus pais. Conhecimento prático passado de geração por geração. Também temos aquele que é constituído a partir das aparências, né, às vezes preso pela aparência, como esse exemplo aqui, parece que o Sol gira em torno da Terra, que permanece parado no centro do universo. Né? Se nós olharmos simplesmente para essa questão, a impressão que nós temos é que o Sol ele gira em torno da Terra e a Terra permanece parada. Essa visão do senso comum, durante muito tempo, sustentou a tese do geocentrismo, a Terra como centro do universo. Depois, mais para frente, essa tese foi derrubada, entrou o heliocentrismo, o Sol como centro do universo, e posteriormente também essa tese foi derrubada. Tá? É muito interessante. Alguns estão fundamentados em superstições, por exemplo, passar debaixo de escada da azar, encontrar com gato preto numa sexta-feira. Então, são crenças que foram criadas, superstições que foram criadas, transmitidas de geração por geração, e ainda hoje muitas pessoas estão presas nelas. E por fim aqui, algumas baseadas em crenças preconceituosas. Essa talvez seja a que nós devemos ter um olhar mais atento. Crenças preconceituosas. Vou falar o exemplo, depois vou explicar por quê. Acreditava-se que as mulheres, por serem mais frágeis, elas não possuem as mesmas habilidades nem a mesma inteligência. Elas nasceram para servir aos homens. E por esses motivos, elas não podem ter os mesmos direitos, devendo permanecer subalternas. Olha que coisa cruel aqui. É a crença baseada em preconceito. Né? Essa crença que foi transmitida, passada de geração em geração, que a mulher é o sexo frágil, fez com que a mulher ela fosse não vista como um ser de habilidade, de inteligência, capaz de fazer até coisas maiores, mais grandiosas que o próprio homem também. Essa crença preconceituosa, além de excluir e marginalizar a mulher na sociedade, hoje nós temos um fenômeno chamado feminicídio, tá? É algo muito sério, que também encontra seu fundamento nessa crença, que o homem é superior à mulher, que o homem é melhor do que a mulher, que o homem deve dominar a mulher. E em função disso, muitos homens, quando o relacionamento é rompido, eles não aceitam essa condição e por se acharem maiores e melhores que as mulheres, dominadores, eles acabam tirando a vida dessas mulheres. Tá? É uma crença que é um instrumento para o machismo, uma vez que o machismo é um instrumento da mentalidade patriarcal, né? O homem como o dominador. Uma crença que tem que ser combatida constantemente, diariamente, na sua base. E nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais de educação, enquanto seres humanos, nós temos que eliminar essas crenças preconceituosas de nossas vidas, dentre outras também. Tá? A questão da questão da etnia, nós temos que combater bravamente essas crenças que levam à marginalização, à humilhação, até mesmo à morte.
filósofo italiano conhecido como Antônio Gramsci, que nasceu em 1891 e morreu em 1937, ele se debruçou muito no estudo em relação ao senso comum. E ele buscou aspectos positivos do senso comum, como nós vimos nos exemplos anteriores, né? Existem aspectos positivos, como a questão do plantio, coisa transmitida de geração em geração, né, para ajudar na produção, mas também os aspectos negativos, como as superstições e principalmente as crenças preconceituosas. Então Gramsci vai dizer o seguinte, que o senso comum ele evidencia que todos os seres humanos pensam e produzem conhecimentos, sejam esses organizados ou não. Por que Gramsci vai trabalhar isso? Porque até então só havia uma visão negativa do senso comum. Tá? Ele vai dizer também que o senso comum é um bom ponto de partida, pois em certos momentos pode ser útil, entretanto, não podemos nos contentar só com ele. É um ponto de partida para iniciarmos uma busca do conhecimento, um posicionamento, mas ele não é o ponto de chegada. Ele vai dizer também que é possível transformar o senso comum em bom senso, ao torná-lo organicamente estruturado, coerente e crítico. Aí Grant vai afirmar que o bom senso é o núcleo sadio do senso comum. Olha que interessante aqui, né? É possível transformá-lo em bom senso. Também vai dizer que para se construir, a filosofia necessariamente parte do conhecimento que as pessoas já têm. É o que hoje nós chamamos na educação de conhecimento prévio. É aquela bagagem cultural que todas as pessoas elas adquirem ao longo da vida, ao longo da experiência, tá? E que devem ser valorizadas, que devem ser respeitadas também. Então a filosofia ela vai se construir a partir desse conhecimento prévio, desse conhecimento que as pessoas já têm, esse conhecimento que parte da experiência. Também vai afirmar que não há filosofia sem um ponto de partida no senso comum, mas o pensamento, para ser filosófico, não pode permanecer no senso comum. Isso porque um pensamento, para ser filosófico, ele tem que sair do senso comum e caminhar para o senso crítico. Tá? E isso é importante para o saber crítico. Aqui uma imagem aqui que eu coloquei para ilustrar bem a fala de Gramsci. Então, o senso comum, ele é o ponto de partida. A filosofia, ela vai fazer esse diálogo com o senso comum e a partir da filosofia, que é o questionamento crítico, é o posicionamento, é a reflexão, é o uso da inteligência, o ser humano é capaz de transformar o mundo. Tá? Porque se fica só no senso comum, aquilo que foi passado de geração em geração, ele permanece. Mas se há um uso crítico sobre aquilo que foi recebido, há uma transformação, há uma mudança, há um desenvolvimento, há um progresso humano. Isso é muito interessante para nós pensarmos. Enfim, aqui eu trouxe uma tirinha do Calvin para nós pensarmos juntos, né? Uma vez que estamos falando sobre o senso comum. Dialogando aqui com seu tigre, seu amigo tigre, ele diz o seguinte: decidi acreditar na astrologia e nos horóscopos. A sério? Pois faz sentido que cada faceta do nosso dia a dia dependa da posição dos corpos celestes a milhões de quilômetros de nós. Olha aqui, hoje vou ver muitas medidas-chave aplicadas. Conseguirei vencer a minha maneira. Ó planeta enganadores, o jornal não publicaria se não fosse verdade. Olha que interessante aqui. Calvin, ele diz que decidiu acreditar na astrologia porque ele leu uma notícia no jornal que diz que os astros interferem diretamente na sua vida. Tá? E aqui o seu amigo ele faz o questionamento, né? Que é, sério? Né? Ele problematiza a fala de Calvin. Então é interessante porque nós recebemos muitas informações, muitas notícias no nosso dia, não só dos jornais, mas das pessoas, né, de onde que nós vamos, né, com as pessoas que nós encontramos, e muitas vezes nós não problematizamos aquele encontro, aquela fala, aquela informação, aquela notícia. E aí corremos o risco de tomá-la como verdade, né? E tomando como verdade,
corremos o risco de acreditar que, se as coisas vão bem ou vão mal na nossa vida, isso não foi porque nós fizemos escolhas certas ou erradas, mas foi porque os astros influenciaram para que as coisas dessem certas ou para que as coisas dessem erradas. Aí entra uma questão séria, né? Eu tiro a responsabilidade da minha vida, da minha história, de mim, e lanço a responsabilidade para terceiros, né? Aqui vale a reflexão. Então, Sartre até dizia que cada um é autor da sua própria história, do seu próprio destino. E a história e o destino é construído ou construída a partir das nossas escolhas, não pela interferência de divindades, ou de astros, ou de terceiros. Vamos pensar sobre isso. No mais, encerramos hoje a nossa aula sobre o senso comum. Espero que esse conteúdo, essa aula possa te levar, no mínimo, a refletir um pouco sobre a vida. Abraços e cuidem-se.